Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu vim aqui hoje conversar sobre um assunto que eu sei que não é o favorito da maioria das pessoas, mas ainda assim, como vocês sabem, a gente tem acompanhado o Big Brother desse ano, que é esse reality show que já aconteceu em diversos países do mundo inteiro e que raramente dá certo ao ponto de chegar a 20 edições, como aconteceu com o Brasil. E existe um motivo muito grande para o brasileiro ser um grande fanático por esse tipo de programa, principalmente de experiências ao vivo, reality shows e competições. Nós somos, de um modo geral, um público, uma nação muito calorosa, né? A gente se importa realmente, até demais às vezes, com muita coisa. E acaba que grandes competições assim, que você tem uma exploração da imagem, uma exploração comportamental das pessoas acaba chamando muita atenção e realmente atraindo muita gente. O Big Brother é um programa que eu não acompanho há muito tempo. Eu vi as primeiras edições e depois eu nunca mais assisti por uma questão de afinidade. Posso dizer que é por uma questão de afinidade, mas que esse ano me chamou a atenção por conta dessa virada aí narrativa do próprio reality show de levar alguns criadores de conteúdo para dentro da casa. E isso por si só foi uma escolha muito ousada da produção, porque você sempre pode cair em duas opções ali de possibilidades de opinião pública, né? A gente sabe que a nossa carreira de criador de conteúdo ainda é uma carreira que sofre muito preconceito, ainda é uma carreira que não é regularizada e estabilizada na cabeça de muitas pessoas, que não é respeitada em termos de rendimentos, que não é compreendida por algumas pessoas. Então, sempre existe esse medo grande das pessoas irem para um reality show que tem esse alcance que vai além do alcance dos próprios influenciadores e dos criadores de conteúdo e estragar mais ainda a imagem do negócio. Então a gente começou a assistir muito nesse interesse de entender como que a própria Rede Globo trataria essa diferença. E no fim das contas você percebe que não existe grandes diferenças, né? Uma pessoa que é criadora de conteúdo, que é influenciadora, ela é uma pessoa normal, que tem um trabalho normal, que se dedica normalmente às suas atividades e que ganha para falar sobre o seu próprio estilo de vida, que pode ser qualquer um. Pode ser entretenimento, pode ser moda, pode ser música, pode ser, enfim, só ser uma pessoa diferente e arrojada, irreverente e chamar a atenção de muitas pessoas. Enfim, criador de conteúdo é todo mundo, inclusive vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal e que comentam. A partir do momento que você comenta um vídeo nosso ou uma postagem nossa em rede social e dá a sua opinião sobre alguma coisa, se outra pessoa lê o seu comentário e concorda, se influencia ou muda de opinião pelo que você falou, você criou um conteúdo e você influenciou alguém. Então, todos nós somos criadores de conteúdo, de um modo geral. Acho que é por isso que é uma profissão tão mal compreendida no fim das contas, porque não existe uma linha tênue, como, por exemplo, um médico. Você vai no consultório, você tem um médico e aqui você é o paciente. Em momento nenhum você se posiciona como médico nessa relação. Então, acho que é por isso que é tão confuso. E por isso a gente queria ver como o público ia reagir a esse tipo de profissional dentro de uma casa como o Big Brother. Pessoas que estão acostumadas a olhar para a câmera e gravar e dar suas opiniões, se posicionar, preocupada com a sua imagem, com a sua marca, com, enfim, o seu estilo de vida. E dá para ver lá dentro da casa que muitas pessoas, como por exemplo a Boca Rosa, a Manu Gavassi, a própria Gabi, a Rafa, a Mari, o Pyong, são pessoas que se preocupam muito com o que falam, se preocupam muito com o que estão fazendo lá dentro, como isso está sendo encarado aqui fora. São pessoas muito bem preparadas para aparecer ao vivo, então eles conseguem ter ali uma vantagem competitiva de jogo, de estar sempre muito bem posicionados, com as palavras certas, do jeito certo. E isso acaba irritando um pouco as outras pessoas que estão lá dentro, porque acaba sendo injusto. São pessoas que não estão acostumadas a trabalhar isso, né? A trabalhar suas fraquezas de uma forma mais escondida, porque sabe que vai ser julgado por todo mundo aqui fora. Então a ficha meio que tá caindo em algumas pessoas lá dentro agora só. E tem me chamado muita atenção essa discussão que está acontecendo nas redes sociais sobre todos os casos de machismo, racismo, homofobia, enfim, tudo que está acontecendo lá dentro que está ganhando um palco muito grande aqui fora de discussão.
Primeiro eu quero dizer que eu acho maravilhoso que está acontecendo esse monte de treta dentro do Big Brother, que tá todo mundo errando muito mesmo, que tá todo mundo falando muita bosta, muita bosta, e que a galera aqui fora tá se ofendendo, tá se impactando, tá, enfim, se sentindo agredido de certa forma com alguns comentários que são feitos dentro da casa. Eu acho que eu nunca tinha visto isso acontecer no Big Brother até hoje. A gente já tinha tido, claro, alguns casos de racismo velado, homofobia velada, machismo velado, tudo isso sempre aconteceu. O machismo não nasceu em 2020 com o Big Brother, mas eu acho que tem muita... E nem o racismo, nem a homofobia, nem outras questões. Mas eu acho que esse ano as pessoas estão se sentindo à vontade para falar e julgar, apontar o dedo. É um reality show, é um jogo em que as pessoas entraram ali para terem as suas imagens julgadas o tempo todo, para terem as suas atitudes julgadas, os seus pensamentos julgados. Cada movimento de todos os jogadores ali dentro da casa é uma peça de xadrez. A gente está vendo um xadrez gigantesco acontecendo ali dentro do Big Brother mais uma vez. O grande problema é que a galera daqui de fora, que sempre foi muito passiva como audiência, nesse momento resolveu intervir e está analisando o alcance da sua intervenção. E isso que está sendo muito legal. Por isso que eu tenho falado bastante em rede social sobre isso, sobre como está sendo interessante acompanhar o Big Brother para o público, porque é ele que está diferente esse ano. Não é o elenco do Big Brother. Homens machistas sempre existiram dentro do Big Brother. Passando a mão em mulher, em bêbado, em dia de festa, sempre aconteceu. Mulheres que não conseguem controlar ali dentro a forma com que as suas imagens são colocadas aqui para fora e que são julgadas o tempo todo pelo que fazem. Se uma mulher coloca uma roupa curta, tá vendo? Tá querendo ganhar pelo corpo. Se ela faz casal, tá vendo? Tá se aproximando dele porque ele é forte. Sempre foi assim, sempre teve esse julgamento. Esse julgamento contra a mulher não aconteceu agora pela primeira vez em 2020. Pessoas brancas fazendo racismo extremamente declarado com pessoas negras, que sempre foram minoria na casa do Big Brother, sempre aconteceu. Então eu tenho achado muito legal que as pessoas nasceram e acordaram para o Big Brother agora, em 2020, e tem sido uma boa, uma grata experiência acompanhar como que o público está reagindo a isso e está vendo que consegue sim definir o que acontece lá dentro da casa, quem vai ser o vencedor, escolher de uma forma mais justa. Eu acho que a essa altura do campeonato, em todos os Big Brothers até hoje, a gente nunca teve uma maioria feminina dentro da casa. A gente tem 3 homens apenas lá dentro agora, não, 4 homens apenas lá dentro agora, que é o Pyong, o Vitor Hugo, o Priori e o Babu, sendo que a gente sabe que todos eles vão sair antes da final. A gente já sabe disso. A gente não precisa se preocupar com relação a isso. As mulheres lá de dentro são muito fortes em posicionamento. Elas conversam coisas sensatas, elas falam verdades sensatas. Sensais é ótimo, sensatas. E elas conversam de coisas que são relevantes para as mulheres aqui de fora. Mas eu não sou cega. Dentro do grupo das mulheres, você tem pessoas que conversam coisas erradas, que falam coisas erradas e que mostram ali dentro que existe um machismo estrutural nelas também, que existe um racismo estrutural nelas também, que existe uma homofobia também dentro delas. Existe o erro em todo mundo. E, novamente, essas condições péssimas sociais que a gente está vendo no Big Brother não nasceram em 2020, elas sempre existiram, a nossa sociedade é assim. A gente vê isso nos comentários aqui do YouTube, lá no Twitter, no Instagram, todos os dias, sobre todos os conteúdos, em todos os canais de todos os criadores de conteúdo. Todo mundo que se expõe e dá a sua opinião, de certa forma, na internet, ou na televisão, ou no jornal, ou no cinema, seja lá onde for, todo mundo que se expõe, em algum momento, comete um erro, e em algum momento é julgado por esse erro, e em algum momento é linchado por esse erro. Porque todos nós somos falíveis. A gente tá aqui errando e repercutindo, replicando mensagens e pensamentos que foram colocados na nossa cabeça desde sempre. Se você tem aí seus 15, 20, 30, 40 anos, seja lá quanto for, até hoje você criou uma persona que é uma consequência de tudo que a sociedade te entregou também, de todas as experiências que você viveu. Então, olhar para o Big Brother e esperar, por exemplo, que uma menina de classe alta paulistana
que sempre teve tudo, que se declara como uma patricinha e que sempre viveu, por mais que ela trabalhe muito, por mais que ela tenha todas as suas lutas pessoais que ninguém pode julgar, mas ela sempre viveu num ambiente de privilégio. E ela diz isso, que ela sempre teve privilégios muito, muito intensos na vida dela, como a Manu Gavassi, e exigir que ela seja 100% sã e consciente de todos os erros que ela poderia vir a cometer um dia, é um absurdo. Da mesma forma que pegar um cara como o Babu, por exemplo, que é um ator que já fez cinema, que já fez vários trabalhos conhecidíssimos, mas que sofre um racismo estrutural desde que nasceu e em todos os lugares e ambientes em que esteve, é um absurdo você acreditar que esse cara vai ser super sensato e conversar com todo mundo querendo ser um educador da boa-fé sobre o racismo e compreender tudo e todos. Não tem como você exigir nada de ninguém de dentro do Big Brother, porque você não tem como exigir de você mesmo. Então eu tenho visto muita briga em rede social, muita discussão de fandom. O brasileiro gosta de colocar lado A versus lado B, fight! Adora fazer esse tipo de palanque para as pessoas poderem brigar e discutir, se odiarem, e aí amanhã, vida que segue, tudo mudou, os fandoms se unem, se desunem e tudo mais. A gente gosta dessas tretas aleatórias. E a gente tem isso em tudo, gente. A gente tem isso no futebol, no carnaval, na política, em tudo. Absolutamente tudo a gente faz exatamente a mesma coisa. Nós somos um país caloroso. Nós somos um país intenso. O nosso povo é tão intenso e caloroso quanto a história dele fez ele ser. Então, se acalmem. Usem o Big Brother para entender que alguns acontecimentos ali não são legais realmente, para entender o que é um relacionamento abusivo, o que é sororidade, o que é machismo, o que é feminismo. Um não é o oposto do outro, como eu tô vendo muita gente dizer. Ou então o que é racismo estrutural. Vi muita gente perguntando o que significa racismo estrutural. O que significa aquilo que a Manu falou dentro do jogo? O que significa a visão do Babu e a forma que ele trata as mulheres? E lembrando que uma pessoa que sofre racismo pode ser machista. Uma mulher que sofre machismo pode ser racista, pode ser homofóbica, pode ser machista. Você ser vítima de qualquer uma dessas coisas não te isenta de errar em momento nenhum. Então tem sido muito interessante acompanhar esse Big Brother, principalmente acompanhar todo mundo que está aqui fora, que eu acho que a gente está sendo o grande jogador dentro dessa edição do Big Brother. A galera que está lá dentro está replicando atitudes e pensamentos da nossa sociedade. E nós estamos julgando aqui do lado de fora. Então, se dessa vez a gente souber julgar quem está errando estruturalmente e quem está saindo muito bem de todos os erros cometidos por todos nós, todos os dias, ao ponto de merecer R$1,5 milhão e vencer o jogo no final das contas, vai mostrar que nós aprendemos, como seres humanos, a julgar corretamente as pessoas em determinadas situações extremas, como a do Big Brother. Então pensa bem nisso. Talvez o Boninho não esteja fazendo um grande Big Brother com os jogadores que entraram na casa, mas com a gente que está aqui do lado de fora assistindo e votando toda semana. Comenta aí o que você está achando do Big Brother, o que você está achando de todos esses casos de linchamentos e cancelamentos que estão acontecendo, que eu quero saber muito sua opinião. E aproveita para me seguir lá no Twitter, que é @coxinhanerd, que eu estou comentando Big Brother quase todo dia por lá. Beijo e até a próxima. Tchau!